A magia em Ben 10 com certeza pode ser considerada como uma das coisas mais poderosas e complexas da franquia. Sendo introduzida desde a época do Ben 10 clássico, ela continuou sendo mais explorada e desenvolvida na franquia nas séries posteriores, incluindo o reboot, sendo uma técnica alimentada por mana, que é a energia vital que permeia toda a natureza e sendo encontrada em todo o universo. Hey galera, fala aí, aqui é o Lank, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui um top 20 feiticeiros mais poderosos da série do Ben 10. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom rapaziada, como o vídeo é longo, um top 20, temos bastante coisa pra falar, trouxe meu parceiro homem youtuber aí, Viniverso. E fala que é o Vini, vindo diretamente do canal Viniverso, a convite do Lukezinho pra participar desse top 20 maravilhoso. Espero que vocês gostem e é claro, meu canal vai estar aí na descrição pra quem quiser acessar. Então se puder, depois dá uma passada lá. A mana de todo o universo vem do reino interdimensional de Legerdemain, que também é dito como sendo o reino de toda a magia no universo. Mesmo sendo complexa, a magia não é exatamente difícil de aprender, pois de acordo com a Encantriz, só precisa conhecer os verdadeiros nomes secretos das coisas. Apesar da magia não funcionar muito bem na Terra como em Legerdemain, é notório que a espécie humana tem uma aptidão maior à magia, como é demonstrado por personagens como Rex, a Encantriz e o Estrela Sombria. Muitas espécies alienígenas como Geostelone aéreos, os Tepcunfans, têm uma aptidão maior à magia, assim como os humanos, mas teoricamente qualquer espécie sapiente do universo pode aprender a manipular a mana e realizar feitiços com estudo e prática. E vale ressaltar que as Anuditas em particular têm uma forte capacidade inata de manipular mana, já que seu corpo é feito de pura energia, portanto, por extensão, consegue manipular magia em todas as formas. Caso alguém não tenha a habilidade natural de manipular a magia, descrito pela Encantriz como sendo uma aura mágica, eles precisariam de artefatos mágicos, e se tiverem habilidades poderão lançar feitiços mais facilmente, coisa que é reforçada pelos inúmeros artefatos mágicos que permitem muitos humanos usarem ou aprimorarem seus poderes mágicos, como são mostrados em Ben 10, como o Cajado das Eras e até em seus spin-offs como os Sábados Secretos, onde Zack Sábado usa a mão de Tsukalu para focar mais seus poderes místicos. Ainda falando em Sábados Secretos, podemos ver na série que a magia também pode funcionar através da antimatéria, sendo uma espécie de antimagia que, ao entrar em contato com a magia normal, distorções na realidade começam a acontecer, como mostrado tanto por Argosh quanto pelo Zack II, uma versão de antimatéria de Zack Sábado. A magia costuma ser dividida entre luz e trevas, embora dependendo da situação, também possa ser neutra. Com isso em mente, muitos personagens que se utilizam de mana e magia apareceram ao decorrer da série, sendo assim, decidimos fazer um top 20 dos personagens mágicos mais poderosos de Ben 10. E antes de começar, apenas uma pequena observação é que iremos considerar principalmente os feitos, informações e espécies de cada personagem para ranqueá-los de acordo, e iremos pegar os personagens em seu ápice de poder, sem contar o uso de artefatos mágicos. Então sem mais delongas, vamos nessa! Vamos nessa! E para começar o nosso top, temos em 20º lugar o Sir George. E sim, eu sei que é estranho alguém tão poderoso como ele estando em último lugar, mas é importante lembrar que estamos falando apenas das questões mágicas. No caso do Sir George, ele possui a característica de imortalidade, isso sendo algo que ele já tinha antes mesmo de obter as Kalon. Embora isso nunca tenha sido realmente explicado, de acordo com Duncan Roleal, a produção nunca realmente chegou numa conclusão sobre isso, e que tinha duas soluções em mente, uma mágica e uma alien, e de acordo com ele, a principal candidata para ser a solução seria a fonte da juventude, que com certeza tem alguma relação com magia. Porém, como isso tudo são apenas suposições, é a única coisa supostamente mágica no Sir George, além de sua força sobrenatural e sua imortalidade, e por isso ele está em último lugar. Tendo aparecido pela primeira e última vez no episódio Não Beba da Água do Ben 10 clássico, Hector, ou também conhecido como Francisco Cortez, fica na 19ª posição. Pois diferente do Sir George, em que apenas se era uma das soluções que sua imortalidade viesse da fonte da juventude, Hector por séculos bebeu da água para se manter jovem, o que fez levar uma vida solitária, porque caso ele ficasse ligado a qualquer pessoa que eventualmente morreria, ele continuaria vivo. Sendo assim, ele dedicou sua vida a cumprir sua missão de proteger a fonte da juventude designada a ele Juan Ponce de León, que foi um grande conquistador espanhol no início do século XVI.
sendo o primeiro governador de Porto Rico há mais de 400 anos, mesmo considerando o fato de que sua imortalidade logo sumiria gradualmente, pois bem transformado no chama, havia destruído a fonte e era necessário beber da água da fonte gradualmente para se manter imortal. Ele ainda pode se manter acima do Jorge no ranking por de fato ter sido imortal através da fonte, que muito provavelmente funciona através de propriedades mágicas. Em 18º lugar está a Pucci. Aparecendo pela primeira vez no episódio Arma Poderosa do Ben 10 clássico, a Pucci não demonstra nenhum tipo de ataque ou poderes mágicos, utilizando bem mais de sua força bruta. Porém, como sabemos, ele é o deus maia da morte. Seguindo a mitologia maia, a Pucci é o deus e rei de Shibaya, que era o pior dos 9 infernos na mitologia, às vezes até mesmo sendo referenciado como um destruidor de mundos. A Pucci era comumente representado como um esqueleto ou cadáver adornado com sinos, às vezes com a cabeça de uma coruja ou jaguar. Em outras representações, a Pucci é mostrado com o abdômen exposto e inchado, marcado por feridas sangrentas podres, e a pele coberta de manchas escuras, indicando um estado de decomposição. Sendo assim, é lógico presumir que ele possa ter poderes de necromancia, coisa que está diretamente relacionada à magia, pois como foi dito antes, a magia é a essência vital de todos os seres. Isso é ainda mais reforçado quando sabemos que o ato de reviver os mortos é considerada a magia negra mais sombria e proibida de todas, como nos é dito no episódio O Inimigo da Minha Inimiga, de Ben 10 Formação Alienígena. Eu quero meu pai de volta. Meu pai tá morto. Por enquanto sim, mas meu motor de feitiços vai mudar essa história. É a mais sombria das magias negras, é proibida. Mas ainda assim, como não há nada confirmado sobre esses possíveis poderes de Pucci, nós o colocamos na antepenúltima posição do ranking, pois ele se baseia unicamente em possibilidades e não em fatos. Mas o fato dele ser realmente imortal e possuir a possibilidade desses poderes de magia envolvendo a morte, faz com que ele fique acima do Sr. George e do Hector. Agora em 17º lugar nós temos o Ben Supremo de Ben 10 Supremacia Alienígena. Apesar de ser extremamente poderoso, em termos de magia, o Ben Supremo apenas demonstrou a capacidade de criar um construto de magia. E isso é a única coisa que sabemos que ele consegue fazer com magia, embora possivelmente ele saiba mais um pouco que isso, já que de acordo com ele, depois de anos como Anodita, você aprende alguns truques. Depois de anos com uma Anodita, você aprende alguns truques. Mas assim como a Pucci, apenas temos possibilidades, mas seu feito já é o suficiente para colocá-lo acima do Deus da Morte. Em 16º lugar temos nosso fantasma favorito, Zizker. Normalmente, Zizker não possuía propriedades ou poderes mágicos, somente foi capaz de realmente realizar magia quando se apoderou da Runa Alpha. Porém, uma informação muito importante usada por Derek J. White é que após Zizker ter ficado com sua consciência presa novamente no Omnitrix, durante a batalha que ele teve com o Ben no episódio Cidade Fantasma de Ben 10 Força Alienígena, ele e Ben tiveram uma batalha interna fora de tela em algum momento, e de alguma forma, Ben conseguiu destruir ou dispersar a essência do Zizker, que de forma desconhecida foi parar no Ledger Domain, onde ele se reformou usando magia de lá, para voltar mais uma vez. Como sabemos, a essência de Zizker está em seu próprio DNA, e o fato de Derek afirmar que ele sozinho conseguiu se reformar pode nos indicar que de alguma forma Zizker conseguiu alterar a mana para funcionar em seu corpo, fundindo sua essência com a magia no processo. Porém, o fato de nunca termos visto Zizker realmente utilizar poderes mágicos, feitiços ou manipulação de mana sem a Runa Alpha, isso faz com que ele se estabeleça nessa colocação. Mas o fato de Zizker de alguma forma ter conseguido alterar a magia para funcionar em seu corpo sem mana é um feito impressionante e que com toda certeza Zizker está acima dos anteriores, e mostra como ele é um dos vilões mais poderosos da franquia Ben 10. Agora em 15º lugar, colocamos um personagem que provavelmente muitos não conhecem, sendo apresentado no episódio O Inimigo da Minha Inimiga. Ignácius é um monstro de pedra, como aqueles que a Encantriz costumava invocar em Alien Force e Supremacia, que de alguma forma conseguiu livre-arbítrio e a capacidade de falar. Anteriormente, já sendo um escriba, Ignácius se tornou lutador na luta pela liberdade em Ledger Domain contra Adwaita. Quando o Adwaita foi derrotado no episódio onde a magia acontece, ele se retirou para um exílio autoimposto quando o povo começou a disputar pelo controle de Ledger Domain. Sendo racional, Ignácius apresenta poderes que nenhum outro monstro de pedra apresentou antes, tendo a capacidade de manipular a mana e a magia em forma de disparos de magia com diferentes efeitos. Uma característica interessante desses poderes, que diferente de muitos personagens, a mana de Ignácius é da cor branca, e possivelmente que isso possa ter alguma relação com pureza. Isso poderia ser uma explicação do porquê ele não é irracional
dimensional igual aos outros monstros de pedra. Como ele apresentou poderes de magia e mana durante o episódio, isso faz com que ele fique acima de todos até agora, pois ele de fato apresentou poderes de magia, poderes esses que aparentaram ter algo de especial devido à cor branca. Outro personagem pouco lembrado que está em 14º lugar é o Thomas Jingles, que foi o principal antagonista do episódio de Natal do Ben 10 clássico. De alguma forma desconhecida, ele acidentalmente ou de propósito acabou enfeitiçando o vilarejo onde ele morava em 1928, localizado em algum lugar no Vale da Morte. O feitiço que parou a vila no tempo das décadas de 1920 e 1930 e transformou as crianças em elfos e deu vida a vários brinquedos natalinos a partir da máquina do Jingle Later. No episódio, a máquina também é referida como algum tipo de maldição, por isso Elsgood foi uma das crianças transformadas em elfos. Depois que o Ben conseguiu destruir a máquina transformada em massa cinzenta, o povoado foi liberto da maldição, o que enfureceu o Thomas. O Jingle Later também tinha a capacidade de alterar a realidade da vila, fazendo nevar e ter estruturas de aspecto natalino. Essa realidade foi desfeita quando o Ben, como insectoide, cumpriu o propósito da vila de entregar presentes. Não se sabe como Jingles criou o Jingle Later, mas o fato dele ter conseguido criar uma máquina ou maldição que alterou toda a realidade da vila é um feito impressionante e o coloca acima dos outros até agora. Agora em 13º lugar colocamos a Sunny, sendo naturalmente uma Nodita, isso coloca ela acima do Bem Supremo e do Aput, já que como dito anteriormente no vídeo, as Anoditas sendo feitas de energia pura conseguem manipular a magia em todas as suas formas, mesmo que não pratiquem necessariamente para isso. Algo interessante de citar é que a Sunny possui muitas semelhanças com o Albedo, sendo versões homólogas de Gwen e Ben respectivamente, tanto na aparência com esquema de cores invertidas, quanto nos poderes. Ambos possuem ciúmes de suas contrapartes, e até mesmo a voz de suas contrapartes. E de acordo com Derek J. White, a forma Nodita da Sunny em Omniverse se chamaria Lucky Girl, que seria algo como garota de azar ou azarada. Ela se assemelharia à forma Nodita da Gwen com o esquema de cores alterado, assim como a forma humana. Como é aparentado durante os eventos do episódio A Garota Problema de Ben 10 Supremacia Alienígena, a Sunny demonstra ser muito imatura e indisciplinada, sendo e agindo como uma garota mimada, tendo pouca ou nenhuma consideração pelo que está ao redor dela, muitas vezes atacando qualquer coisa apenas por diversão, demonstrando autocontrole limitado, o que nos leva a concluir que possivelmente ela não tem prática ou treinamento avançado sobre magia ou feitiços. Isso faz com que ela fique abaixo do próximo colocado. Agora em 12º lugar está o Snareo. Apesar de nunca ter sido mostrado, nós sabemos que, como confirmado pelo diretor de artes de Omniverse, o Derek J. White, o Snareo e sua espécie têm uma aptidão maior à magia, e caso o Ben usasse o controle mestre para não se destransformar, ele poderia aprender a usar magias semelhantes a maldições egípcias. Mesmo que o Snareo ainda não tenha realmente aprendido ou demonstrado nada disso, sua posição aqui vem para representar sua espécie em geral, pois é de se imaginar que muitos membros da espécie já sejam provenientes na magia. Um personagem que pode indicar isso é o Cthulhu, que é confirmadamente um membro do culto de adoração de Diagon, ou seja, um esotérico, coisa que é mais evidenciada em suas vestimentas, que são iguais a dos esotéricos de supremacia alienígena. Mas você sabe o quão fortes poderiam ser essas magias? Um bom exemplo é a maldição de Tutankhamon, que diz que a morte afligiria qualquer um que perturbasse o sono do faraó. Podemos concluir que o Snarrow e por tabela os Tepikufans poderiam aprender feitiços que induziriam à morte. Outro bom exemplo é a maldição de Osíris. Quando um egiptólogo descobriu uma pequena estátua de Osíris, o deus egípcio da morte, ele e seu assistente retornaram para a sede de escavação em uma vila próxima no final do dia. Quando o egiptólogo foi tomar um banho, seu ajudante o ouviu chorando no banheiro e ele correu até o homem e viu que ele estava segurando a bacia da pia, aparentemente traumatizado. O egiptólogo ficou parado como se estivesse paralisado. Mais tarde, o egiptólogo foi diagnosticado com paralisia do lado direito e não conseguia se comunicar. No dia seguinte, ele veio a falecer. Uma ainda mais interessante que em um livro chamado Traité des Embalmements, publicado em 1699, o autor descreveu a maldição de uma múmia, onde um polonês comprou 2 múmias de Alexandria com a intenção de estudá-las para fins terapêuticos. A história diz que ele começou a ser assombrado por 2 fantasmas que apareceram no barco enquanto ele navegava de volta pelo mar Mediterrâneo. Na mesma hora, ele jogou as múmias na água que fez com que os fantasmas sumissem. Isso pode indicar que Snarrow e os Tepikufans poderiam de alguma forma invocar algum tipo de espírito ou paralisar o corpo de seus inimigos.
Apesar de ter sido só mostrado em jogos, os inimigos no jogo Protector of Earth, que são membros da espécie Tepkufan, eles realizam ataques baseados em vento, gerando pequenos ciclones como ataques. Mesmo sendo de jogos, podemos considerar sim essas informações para o Prime, se levarmos em conta a lógica das dimensões alternativas, que é uma lógica usada pela Wiki Ben 10 Planet, que seria de que os poderes dos aliens, como o Ben 23 por exemplo, contam para os aliens do Ben Prime. Um exemplo é o lagarto gelado demonstrando habilidade de aderência, coisa que o Iguana Ártica nunca mostrou, mas a Wiki marca como poder para o Iguana Ártica. A única diferença notável entre os aliens é a sua cor, mas isso não implica que eles não possuem as mesmas habilidades, apenas implica que durante a evolução da espécie do Iguana Ártica no universo do Ben23, houve uma divergência genética que fez com que sua cor fosse diferente. Com isso em mente, juntamente do fato de que os jogos podem ser considerados dimensões alternativas, já que no episódio Centro da Criação de Esperança Alienígena, o Professor Paradoxo cita um universo onde o Albedo havia ficado preso após se transformar no Alien X. Um mundo em que a Gwen encontrou o Omnitrix. Um mundo em que o Albedo se transformou no Alien X e ficou preso por volta de 1 ano. O que foi exatamente o que aconteceu com o Albedo no jogo Vilgax Attacks de Nintendo DS. Agora em 11º lugar colocamos o Spellbinder, que é o pai da Encantriz e irmão do Rex. Como podemos ver no ranking, até o momento, o mais determinou os colocados foi o nível de habilidade e experiência com magia. E certamente alguém que é lógico imaginar ter isso em níveis superiores a todos os outros abaixo, esse é o pai da Encantriz, que não só viveu anos de sua vida em Ledger Domain, que é o reino de onde vem a magia, mas como também teve seu poder reconhecido pela sua filha e seu irmão Rex. Mas seu feito mais impressionante foi ter sido um dos poucos seres mágicos que tinha poder para opor a Adwaita, que na época possuía a runa Alpha, e o Ledger Domain é dito como tendo pelo menos em torno de 600.000 almas vivas. O Spellbinder foi tão forte que havia conseguido enfrentar a Adwaita por tempo suficiente para que Rex pudesse fugir com a Encantriz para a Terra antes de ser morto. Assim até mesmo a Adwaita passou a respeitá-lo. Prova disso é que quando a Encantriz conseguiu ferir a Adwaita, ele alega que ela havia herdado o imenso poder místico de seu pai. Você conseguiu me ferir de verdade. Você deve ser a filha do feiticeiro. Como sabemos, o Adwaita governou toda a dimensão do Ledger Domain, o que torna todo esse reconhecimento do poder do Spellbinder ainda mais impressionante. E já que o citamos, o 10º lugar fica com o feiticeiro Rex, que nem precisa de apresentação. Sendo dos principais vilões da série clássica, Rex é um dos poucos vilões que apareceu em todas as séries, incluindo o reboot, pois possui uma gama de habilidades mágicas muito amplas, como levitação, projeção de rajada de energia, telecinese, manipulação de elementos, como água, fogo, terra, plantas, etc., teletransporte, geração de campos de força, animação de objetos e até mesmo manipulação da matéria, dentre muitas outras coisas. Mesmo que não estejamos contando artefatos e itens mágicos aqui, é interessante ressaltar que, como demonstrado em Omniverse, Rex começou a trabalhar como professor na faculdade Friedkin, onde Gwen estudava, pois ele concluiu que seria um caminho mais vantajoso. Isso de acordo com Derek J. Watt. Gerenciando a biblioteca da faculdade, ele começou a colecionar vários livros mágicos e, como podemos ver na série, quando Rex estava em sua biblioteca, sua magia era drasticamente aumentada, e lá dentro ele vira virtualmente imparável. Isso também implica que o Rex conseguiu adquirir ainda mais conhecimento mágico do que já possuía antes. Algo importante de dizer é que Rex usa principalmente magia negra, que é a magia feita a partir da mana impura pela própria maldade de Rex. Por isso a magia de Rex não é rosa como o da Gwen e Encantriz. E de curiosidade, o nome Rex significa em inglês feitiço de intenção cruel ou maligna. Como o Rex viveu desde sempre no Ledger Domain com seu irmão, é lógico de se concluir que ele tem tanta experiência e habilidade como Spellbinder. Isso já naturalmente o colocaria no mesmo nível que ele, mas como o Rex tem mais feitos na série, isso o coloca acima de seu irmão no ranking. E seguindo a família, em 9º lugar temos a Encantriz. Mesmo não sendo tão experiente quanto seu pai e seu tio, todos nós sabemos muito bem a quão poderosa a Encantriz se tornou ao longo do tempo, e quantas vezes ela implicitamente superou seu tio e por tabela seu pai. Não é à toa que a Encantriz foi a única vilã que conseguiu matar o Kevin, a Gwen e o Ben, mesmo que não seja permanentemente. Assim como o Rex, ela possui um enorme leque
de poderes mágicos envolvendo telecinese, manipulação dos elementos, geração de rajados de energia, lançamento de feitiços e até mesmo a capacidade de se transformar em um dragão. Porém, seu verdadeiro auge é visto durante a época em que ela governa o Ledger Domain. Quando Adwaita foi derrotado, houve uma guerra pelo poder da dimensão, e como sabemos, a Encantriz conseguiu vencer a todos. Somente de estar lá, seus poderes aumentavam consideravelmente, já que a magia não funciona tão bem na Terra quanto no Ledger Domain. Mas os maiores feitos que vemos da Encantriz é em Ben 10 Omniverse, onde ela pôde vencer parcialmente seu tio Rex, o Estrela Sombria, Adwaita, a Gwen e até mesmo o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos, Bezel, e transformá-lo em totens. Apesar da Encantriz ser extremamente poderosa e ter muitos feitos consideráveis, é importante lembrar que muitas vezes ela teve a ajuda de itens mágicos e semelhantes, como por exemplo, pode vencer o Rex e o Fantasmático utilizando o Cajado das Eras, ou quando matou o trio Ben, Gwen e Kevin usando a máquina sugadora de almas, e é por isso que ela fica abaixo dos próximos colocados. Ainda falando de pessoas com alguma relação com a Encantriz, temos em 8º lugar o Estrela Sombria. Apesar de normalmente não ser mais poderoso que os 3 últimos citados, o Estrela Sombria em seu auge, que seria no episódio Ninho do Amor, onde o poder dele aumenta a níveis muito grandes, já que ele tinha toda a magia do universo à disposição, literalmente podendo tirar o poder do ar, o tornando forte o suficiente para resistir aos mísseis do Normossauro Supremo como se não fossem nada, e até mesmo podendo criar monstros de pedra assim como Encantriz. Em Omniverse, podemos ver Estrela Sombria diretamente realizando feitiços e magia com o livro de feitiços da Gwen, o que implica que sua afinidade mágica aumentou com o tempo, o que só o tornaria potencialmente ainda mais poderoso. Um fato interessante de se apontar é que é notável que sempre que Michael absorve grandes quantias de energia, ele consegue restaurar sua saúde, revertendo as lesões de sua pele e a queda de seus cabelos. O que teoricamente pode significar que em uma dimensão como o Ledger Domain, onde o Michael poderia sugar toda a energia infinita da dimensão, ele se tornaria praticamente imortal. O fato do Estrela Sombria aparentar não ter um limite do quanto de poder ele consegue absorver, isso coloca acima da Encantriz em seu auge, e isso é algo que é ainda mais reforçado quando sabemos que o Estrela Sombria tem poder para sugar a energia de um Sapien Celestial vulnerável. Esse foi um dos motivos do Ben ter evitado se transformar no Alien X no episódio Nasce o Estrela Sombria de Ben 10 Força Alienígena, quando ele havia sido aprisionado. Se você conseguir alcançar o Omnitrix, quem sabe o Alien X consiga... Não! Se ele absorvesse todo aquele poder, nada seguraria ele! Algo interessante sobre a Estrela Sombria e sua origem confusa: durante a época de Força Alienígena, os diretores não haviam decidido sobre as origens de Michael, embora a Cartoon Network tenha o referenciado como sendo um Vladat em uma carta. Já em época de Supremacia Alienígena, ele havia sido confirmado como não tendo parte alienígena. Em Ben 10 Omniverse, ele foi confirmado como um humano mutante, ou seja, um osmosiano por Derek Dewat. Agora, saindo um pouco da continuidade clássica, em 7º lugar está o Rex do reboot. Algo que já o colocaria em uma boa posição é que no reboot o Rex já está há mais de 10 mil anos aterrorizando a humanidade, como confirmado por Kelly Turnbull, que é artista de storyboards e escritora do Ben 10 Reboot, com esse sendo um dos motivos da maioria dos cidadãos não parecerem se importar quando o Ben está lutando com algum vilão e destruindo tudo na série. Essa confirmação possivelmente pode configurar o Rex do reboot como imortal ou menos perto disso em algum nível. Inclusive, a Kelly também acredita que a razão na qual Rex não foi capaz de cumprir qualquer ambição que tivesse de dominar o mundo em todos os seus milhares de anos de vida é porque ele realmente tem medo do sucesso e continua se preparando para a derrota. Mas algo importante levar em consideração que além da gama de habilidades do Rex do reboot, que o Rex do Prime não mostra, que é a habilidade de invocar seres de outras dimensões, o que significa que ele teoricamente poderia invocar um exército de seres de outras dimensões, e o fato de também, como confirmado pela Kelly, é que potencialmente o Rex poderia criar magia equivalente ao poder do Alien X. Mas como sabemos, o Alien X do reboot nem chega perto do poder do Alien X do Prime, mas ainda assim isso é um fato muito impressionante para o Rex do reboot, tendo em vista que somente o Alien V, que de acordo com Duncan é mais fraco que um Sapien Celestial puro, e já podia causar tempestades massivas e terraformar todo o planeta Terra apenas com sua presença. Por isso ele fica acima de todos do ranking até agora, mas ainda assim há mais seres mais poderosos com feitos e informações mais concretas que outros personagens, que é o caso da próxima colocada. Agora em 6º lugar nós temos a Gwen do futuro, sendo
Sendo o auge da Gwen padrão que conhecemos, a Gwen do futuro já ficaria muito acima do rank, pois de acordo com Derek J. White, ela já superou a Encantriz e o Rex respectivamente em termos de poder e conhecimento mágico. Como podemos ver em ambos os futuros, tanto do clássico como de Omniverse, a Gwen conseguiu recuperar os amuletos de Bezel. No futuro de Omniverse, sabemos que foi pelo fato dos amuletos terem sido de alguma forma recriados novamente junto à chave. Já no futuro do clássico, é dito por um pop-up que Gwen viajou para a dimensão de Bezel e lá conseguiu novos amuletos. Mas o que torna a Gwen do futuro ainda mais acima no rank é que também nos é dito por Derek que ela poderia lutar com a Verdona, que não só é uma Nodita extremamente poderosa, mas também experiente, e isso faz com que Gwen fique acima de Rex do reboot, isso sem contar toda a gama de poderes que ela já tinha com 16 anos, como os inúmeros construtos de mana e também poderes telepatas, mas como também um amplo arsenal de feitiços que com certeza não só foram aprimorados em seu futuro, mas também adicionados a um conjunto ainda maior de possíveis poderes que ela desenvolveu ao longo dos anos. Ainda na família Tennyson, em quinto lugar temos a Verdona, uma Nodita tão experiente já a torna muito poderosa, já que durante o confronto dela contra o Kevin, a Gwen e o Ben, ela facilmente os humilhou enquanto apenas brincava com eles, tendo teoricamente todos os poderes da Gwen tanto no presente quanto de seu futuro. A Verdona ainda demonstra capacidades muito poderosas para a gente, como criação de objetos a partir do nada, como ela fez quando criou um cookie pro Ben no episódio do que são feitas as garotinhas. E como dito antes, ela é no mínimo equivalente à Gwen do futuro, se não claramente superior devido à experiência. Apesar de no começo do vídeo eu ter dito que não contaríamos artefatos nos personagens, nesse caso seria uma exceção, pois é um caso especial para personagens de agora. Em quarto lugar temos o Adwaita, que governou o Ledger Domain por anos. Possuindo a runa Alpha, ele é descrito por a Encantriz como o feiticeiro mais poderoso do universo, apesar de não ter demonstrado muitos feitos que reforcem esse título, além da gente saber que ele venceu tanto Rex quanto Spellbinder, que na época já eram mais poderosos que a Encantriz, e que podia ser comparável a Gwen em sua base. Vale lembrar que ainda assim ele possui a runa Alpha, que funciona como um estabilizador para todo o Ledger Domain, semelhante ao estabilizador do planeta Pisces que podemos ver no episódio de mesmo nome. Servindo não só como um pedaço do mapa do infinito, a runa Alpha possui um verdadeiro nome da magia. E lembra o que foi dito lá no início? Só é preciso saber o verdadeiro nome secreto das coisas. Sendo assim, com a runa Alpha, a Adwaita pode potencialmente controlar toda a magia e todo o reino da magia em si. O poder da runa Alpha é tão forte que mesmo alguém não mágico conseguiria lançar feitiços só de estar perto dela. E de acordo com Bezel, a magia não possui regras, o que essencialmente tornaria a magia em Ben 10 algo com poder capaz de rivalizar a dos próprios Sapiens Celestiais, coisa que é confirmada quando Derek J. White confirmou que existe um feitiço capaz de afetar os poderes de um Sapien Celestial como o Alien X. Agora em terceiro lugar, rapaziada, temos o Diagon, sendo uma entidade demoníaca interdimensional que não poderia ser morto por meios convencionais. Diagon era poderoso o suficiente para facilmente subjugar e reagir aos ataques do Gigante Supremo. E para vocês terem noção do quão poderoso é o Gigante Supremo, o Gigante normal já tinha poder para destruir planetas normalmente. E falando de força física, ele não só pode vencer o Vilgax, que havia ficado gigante após cair na corrente de Codon de Primus, mas também lançá-lo para longe. E é bom lembrar, rapaziada, que o Vilgax na base em força alienígena conseguia vencer o Enormossauro crescido, e o Enormossauro base já podia facilmente segurar os socos do Rex durante o confronto deles em Heróis Unidos. Olha que o Rex já conseguiu segurar um elevador espacial com cerca de 185.551.026,80 toneladas no episódio Gravidade de Mutante Rex. Falando de velocidade, o gigante base conseguiu reagir aos ataques do Malware na sua forma gigante durante a luta deles em Galvan Prime. O Malware podia reagir parcialmente aos ataques do Feedback, que conseguiu impedir um ataque de uma arma de Tachyons do Malware a poucos metros de distância. E de acordo com o Arthropod no episódio Guerra dos Mundos Parte 2, o portal de salto do hiperespaço dos Soberanos, que funciona convertendo quem passasse por ele em Tachyons mais rápido que a luz, estava ligado no outro lado da galáxia. Ele converte você em Tachyons mais rápidos que a luz e transmite para o portal receptor do lado oposto da galáxia. Daí reconstitui você. Que na vida real está a 66 mil anos-luz de distância da Terra. E isso faz sentido sabendo que os Soberanos não precisaram de um portal para destruir Galvan Prime, que é dita estando 76 mil anos-luz da Terra. E vendo a cena que não possui cortes, eles levaram cerca de 15 segundos para chegar até o planeta dos Soberanos. Assim já dá pra ver o quão rápido seria para conseguir reagir a Tachyons puros como o Feedback fez, e por tabela, mostra que Diagon pode reagir facilmente ao Gigante Supremo, que é mais rápido que isso. Diagon também é descrito como apenas só seu coração já tendo poder o suficiente para destruir todo o universo.
o que é algo que já escala ele para níveis multiversais de poder, tendo em vista que em Ben 10 não só o universo é infinito, mas também possui dimensões superiores incalculáveis, assim como linhas do tempo dentro do próprio universo, que essencialmente são universos, o que torna um universo já sendo um multiverso em menor escala, isso apenas com seu coração, pois de acordo com o próprio Diagon, ele é a própria essência do poder. Diagon possui um conhecimento muito vasto de magia, tendo a habilidade de reviver os mortos em troca de uma enorme quantidade de almas, como ele demonstrou no episódio O Inimigo da Minha Inimiga. Seu poder mental é tamanho que ele facilmente poderia subjugar uma nodita como Gwen, apenas utilizando uma de suas lucubras. De acordo com Derek, Diagon não é afetado pelo rosto do espantoide, corruptoras de Vladats e nem mesmo a possessão de Ectonuritas, que são coisas que podem afetar até mesmo os sapiens celestiais. Apesar de ainda estar sujeito a regras da magia, o Diagon possui uma quantidade muito grande de informações de efeitos consistente o suficiente para colocá-lo em terceiro lugar no ranking geral. E já que falamos tanto deles aqui, em segundo lugar temos o Alien X e os sapiens celestiais. Apesar dos poderes do Alien X e dos sapiens celestiais não funcionarem muito bem com magia normalmente, também é dito que eles poderiam alterar a magia para se adequar a eles, isso sendo uma forma de desfazer essa fraqueza física dentre incontáveis outros meios, tendo em vista que eles podem fazer praticamente qualquer coisa. É de se imaginar que tanto o Alien X quanto sua espécie podem adquirir qualquer poder, habilidade ou conhecimento caso assim desejassem, isso de forma absoluta caso assim também desejassem. Isso junto ao fato dos sapiens celestiais serem os seres absolutos da existência em Ben 10. Eles apenas não estão no top 1 do ranking mágico por não quererem. Chegando agora finalmente no primeiro lugar do ranking está Bezel, conhecido como o maior usuário de magia de todos os tempos em Ben 10. Apesar de, ironicamente, odiar a magia verdadeira pelo fato mencionado anteriormente. Ela não possui regras e prefere a prestidigitação, que é a técnica de iludir o espectador com truques que dependem de rapidez e agilidade das mãos, auxiliadas com redirecionamento de atenção para realizar truques de mágica. Pode-se dizer que Bezel é mestre em todos os tipos de mágica. Apesar de preferir magia falsa, Bezel continua sendo o maior feiticeiro de todos os tempos, o que já o colocaria muito acima do ranking por experiência e conhecimento mágico. O fato dele conhecer a verdadeira natureza da magia pode nos mostrar que ele possa ter um poder rivalizante ao da própria runa alfa, e como dito antes, é um poder que potencialmente poderia rivalizar com outros poderes cósmicos como o de um sábio celestial. Sendo o criador dos amuletos de Bezel, objetos mágicos muito cobiçados por grandes usuários de magia como Encantriz, Hex e a própria Gwen em seu futuro, eles podem conceder poderes mágicos como uma boa sorte sobrenatural, que faz com que todos os esforços do usuário tenham sucesso no bom sentido. Isso faz que quaisquer oponentes que possam estar por perto sofram com problemas. Outros dois poderes é a manipulação total do fogo magicamente e a manipulação de todos os tipos de eletricidade à vontade. Com certeza, um dos mais poderosos é o amuleto da telecinese, que permite que o usuário voe a velocidades altíssimas, como também ter controles telecinéticos e manipulação de vários objetos ou pessoas ao mesmo tempo. Mas sem dúvida, os mais poderosos são o amuleto da ressurreição, que permite que o portador desperte um ser inconsciente dentro de um curto período de tempo ou ressuscitar outros dentre os mortos, e o amuleto conhecido como a chave de Bezel, que fortalece e aumenta os poderes naturais, habilidades e competências do possuidor em 10 vezes seu valor normal. Além disso, caso os outros amuletos sejam destruídos, a chave pode ser usada em um ritual para recriar os outros amuletos, e de acordo com o livro de feitiços de Archamada, o feiticeiro que possuísse os 5 amuletos e a chave se tornaria o feiticeiro mais forte e poderoso do mundo. E como Bezel foi o criador dos amuletos, é de se imaginar que ele possuía uma quantidade bem maior que a do poder deles próprios, e isso tudo torna Bezel o usuário de magia mais forte em Ben 10. E uma curiosidade interessante a se dizer é que a lore dos amuletos de Bezel sofreu um retcon em Omniverse, já que de acordo com o pop-up de Ben 10 clássico, os amuletos não eram mágicos, mas sim uma tecnologia avançada que parecia magia para os humanos de uma raça chamada Bezelianos, coisa que foi mudada em Omniverse, pois Bezel foi apresentado como uma pessoa e não uma raça, e os amuletos foram definidos como mágicos. Bom rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, opiniões e sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Não se esqueça aí de passar no canal do Vini e também nas minhas outras redes sociais, Instagram e TikTok, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!